Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 3 de junho, o sexto mês deste ano, mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. No próximo dia 7 de junho, sexta-feira, teremos a grande solenidade celebrando o Sagrado Coração de Jesus, na primeira sexta-feira deste mês. E hoje a Igreja celebra São Carlos Luang e 21 companheiros que foram martirizados no ano de 1860 em Uganda, na África. Foram beatificados em 1920 e declarados padroeiros da juventude africana pelo Papa Bento XV. Foram canonizados em 1964 pelo Papa São Paulo VI. E nós vamos meditar hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 12, os versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono da vinha, ainda mais outra vez, e enviou a eles. Mas eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, ou seja, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os pedreiros deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Caros irmãos e irmãs, os mártires sempre interrogam as nossas convicções pessoais. Só uma fé autêntica pode abraçar o martírio, pois os mártires em nada estão dispostos a ceder
no que se refere ao reino de Deus. Assim foram os mártires africanos, São Carlos Luanga e seus 21 companheiros, que sofreram torturas e quase todos eles, muito jovens ainda, foram queimados vivos. Voltemos, pois, a nossa prece em favor do povo africano, para que, naquele continente, a fé continua a ser vivificada. Diante da atitude dos que não aceitavam Jesus, conforme vemos no trecho do Evangelho de hoje, as acusações de infidelidade aos convincentes e as ofertas a Deus eram todas mal vistas pelos adversários de Jesus. O Senhor tem seus planos e ofertas para a felicidade de cada um de nós. Coloca à nossa disposição todas as oportunidades. Tem conosco uma longa paciência. Se pensar e, apesar de tudo, não queiremos o que Ele nos oferece. E Deus nos respeita as nossas decisões e deixa que sigamos os nossos caminhos. Porém, todos nós devemos saber que é nele que estão a felicidade e a eternidade. O evangelista Marcos deixa claro que esta parábola de hoje está dirigida aos líderes políticos e religiosos de Israel. Jesus os chama diretamente de assassinos. Deus lhes havia enviado e cuidado do povo, a vinha, e eles se apossaram dele, transformando-o em sua propriedade privada, lugar de seu injusto enriquecimento, degrau onde pisar para subir no poder. Ao invés de viver a justiça, produziram frutos de fome, falta de solidariedade e desigualdade junto ao todo o povo de Israel. Deus lhes enviou os profetas, mas eles os mataram e endureceram em sua corrupção, e agora Deus enviou o seu próprio Filho Jesus, e eles o matarão, e mataram Jesus, e também por isso Deus dará o reino a outros povos, e Jesus será o fundamento de um novo povo chamado a viver a justiça de Deus. Jesus denuncia os líderes de ontem e de hoje, a quem Deus confiou o serviço de cuidar do povo, e eles se aproveitaram dele em benefício próprio. Quantos na sociedade, no mundo de hoje, na família, no ambiente de trabalho ou até mesmo na igreja, têm funções de lideranças, deverão olhar neste espelho do Evangelho de hoje e se perguntar: como estamos cumprindo as responsabilidades que nós recebemos através da sociedade, e também vontade de Deus que nós cumpramos o nosso dever de verdadeiros homens e mulheres confiantes na bondade e no imenso amor de Deus.
Portanto, irmãos e irmãs, vamos refletir no Evangelho de hoje quais têm sido nossas atitudes diante de nossas responsabilidades que foi Deus quem nos confiou. Portanto, peçamos a Deus, nas intenções de nossos irmãos os enfermos, nesse mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que Ele nos ensina a viver o amor, a fraternidade e também construamos entre nós a verdadeira paz, a verdadeira concórdia e assim que cesse as guerras, as violências entre nós. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.